Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do nosso Bem-Aventurado Brasil. Seja muito bem-vindo, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, é muito importante. Eu quero agradecer já passamos aí bem mais de 1.000 inscritos, né? Numa caminhada bem rápida aí, o pessoal nos ajudou bastante, né? Então nós queremos agradecer a todos, tá bom? Aqui comigo, pastora Juliana, em mais uma informação para você e, claro, trazendo sempre uma luz, né, das Escrituras, da Santa Palavra de Deus e também da fé que nós devemos ter em Deus. Afinal de contas, como que Deus tem nos ajudado e nos abençoado nesse tempo, né, pastora Juliana? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, sejam bem-vindos vocês também no nosso canal, aliás, na nossa rede de canais que tem trabalhado, mesmo diante de tantas punições, continuamos aqui defendendo a nossa liberdade e lutando pela nação brasileira. E como foi pedido na nossa live anterior, queriam saber aonde estava Augusto Aras em todo esse buchicho que está acontecendo lá em Brasília e que está repercutindo contra todos os conservadores do Brasil. Afinal de contas, nem vídeos mais do ex-presidiário nós podemos compartilhar, se quer dizer que ele roubou alguma coisa. E onde anda Augusto Aras? E a notícia acaba de sair e é por isso que você precisa ficar ligado agora e compartilhar muito, porque nós vamos buscar por onde anda o PGR. Pois é, acaba de sair a notícia de que Augusto Aras entrou no Supremo Tribunal Federal para derrubar a resolução que deu superpoderes a Alexandre de Moraes no TSE, e sobre isso que nós vamos falar agora, então fica ligado. Clica aí se você está nos assistindo através do Brasil Acima de Tudo, vai lá no link da descrição do vídeo e clica no link para se inscrever no Bem-Aventurado Brasil, porque a notícia aqui é importantíssima. E aí, você acha que Alexandre de Moraes tem superpoderes no TSE? Pois é, Augusto Aras agora resolveu se posicionar. O PGR entrou no Supremo para reverter os poderes do Tribunal Superior Eleitoral. A PGR ingressou nesta última sexta-feira com uma ação de inconstitucionalidade no STF, pedindo para reverter uma resolução editada pelo TSE que deu poder de polícia à corte, além de permitir a si própria retirar fake news sem a necessidade de outros ofícios. Essa foi uma matéria que nós trouxemos aqui na nossa live, que você acompanhou, você discutiu junto com a gente, onde o TSE havia ampliado seus próprios poderes, dando a si próprio poder de polícia, e um poder muito rápido, porque eles estariam entrando nas redes sociais daqueles que compartilharem o que eles, TSE, considerarem fake news, e tendo no máximo 2 horas poder para retirar das próprias redes sociais dos usuários aquilo que foi compartilhado. O Augusto Aras decidiu entrar então com uma ação no Supremo Tribunal Federal a fim de reverter essa resolução que foi editada pelo TSE, dando a eles poder para retirar qualquer tipo de fake news, aquilo que eles considerem fake news, sem a necessidade de outros ofícios. É claro que o TSE é um órgão ali coligado ao Supremo Tribunal Federal, reduto de Alexandre de Moraes, aonde ali corre o sistema, né, do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos. E aí fica a nossa pergunta: será que Augusto Aras ele fez isso com um objetivo mesmo de luta e de defesa do cidadão brasileiro, da liberdade de expressão? Ou será que ele, sabendo que nada vai acontecer, decidiu dar as caras porque a população brasileira já estava achando muito estranho Augusto Aras no silêncio? E aí, o que você pensa sobre essa atitude do PGR? Olha, é muito importante você dar a sua opinião e muito pertinente também esta matéria colocada aqui pela pastora Juliana, porque é o seguinte: em uma de nossas lives nós tivemos aqui a justa cobrança, né, das pessoas perguntando, cadê o Aras, né? Eu também fiz aqui uma pergunta, tá, gente? Uma pergunta, porque a corte
Federal, ela não é formada apenas de um ministro, né? A Suprema Corte existem 11 ministros. E se tem 11 ministros, já é, por exemplo, para numa eventual, né, disputa de votos, de poder de decisão de qualquer coisa, ter um número ímpar para não haver para não haver empate e para haver a absoluta concordância, 50% mais um nas votações. Então, a gente ficou aqui, né, esse tempo todo pensando também, fazendo uma pergunta, assim como perguntamos do Aras, que até que enfim, né, se manifestou, até que enfim constitucionalmente deu a sua opinião, e não só deu a sua opinião, mas também agiu e sai ali em defesa do cidadão de bem, da população brasileira, falando, né, desse perigo que é a canetada da censura em cima das redes sociais por apenas um homem. Então, graças a Deus, alguém se manifestou. Mas nós aqui continuamos cobrando. Cadê os 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, né? Cadê os 2? Cadê? Aonde andam esses 2 ministros, né, que foram colocados aí pelo presidente Bolsonaro? E até para falar nome de ministro aqui no canal, né, a gente está tendo que tomar cuidado, mas é a pergunta que eu faço, né, porque afinal de contas nós realmente precisamos de um equilíbrio nesta nação para o bem da democracia, e ninguém militando por conta de ninguém, mas apenas guardando aí a Constituição Federal, né, e garantindo o direito do cidadão da livre manifestação de pensamento, da livre manifestação de opinião, porque a partir do momento que se caça a opinião, que se caça um veículo de imprensa e de comunicação, na minha modesta opinião, enquanto pelo menos está valendo aqui, viu, pastora Juliana? Daqui a pouco, né, nós vamos perder aquilo que nós temos de mais importante, que é o direito de falar. E um povo que não pode se manifestar, um povo que não pode falar, um povo que é obrigado a se calar, então nós podemos constatar que está se instalando, né, a ditadura da opinião no Brasil. Muito sério, né, pessoal? É interessante pensar que Augusto Aras entrou no Supremo Tribunal Federal contra essa resolução do TSE. Isso nos mostra também, nos faz atentarmos para aquilo que o Rodrigo acabou de dizer aqui sobre os outros 2 ministros que deveriam estar ali fazendo algo em defesa da nação, da população brasileira que está sofrendo tantos abusos de punição. Mas eles estão em silêncio. Logo, se Augusto Aras entrou no Supremo para tentar impedir que essa resolução prossiga, quer dizer então que esses 2 ministros teriam poder para parar esta resolução, e não só essa, outras que eles considerem ser um abuso contra a Constituição e contra a nossa liberdade na nação brasileira. É para se pensar, é para se cobrar. Alô, André Mendonça, alô, Cássio Nunes. O povo está aguardando pelo menos uma opinião, né? A gente precisa saber. A gente está sempre vendo aí a opinião do Barroso, da Carmen Lúcia, né? Da Rosa Weber. Ainda que seja, meu amigo, acompanhando sempre o voto do relator, né? Sempre acompanhando o voto do relator, né? Nós ouvimos aqui, por incrível que pareça, pastora Juliana, Marco Aurélio Melo, né? Já aposentado, poderia estar simplesmente preocupado em estar tomando picolé, que, né, soltou chupando. Lula na virada do ano, se eu não me engano, pois né? é, Natal. Ainda que ele que tinha, né, dado a canetada, agora se posicionando. Ainda que ele tivesse ainda que ele tivesse se manifestado a favor, né, das atitudes aí do Moraes, mas pelo menos mesmo, né, com chinelo de dedo nos pés, com os pés na piscina, né, debaixo de sombra e água fresca, curtindo aí a sua aposentadoria, né? O Marco Aurélio Melo, que é primo do Fernando Collor de Mello, que foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal lá na época do Collor, né? Cumpriu o seu papel, mas veio a público dando a seguinte opinião e a seguinte informação: esse absolutismo aí,
essas canetadas aí tá por fora. Isso é muito perigoso para a nação brasileira. Isso me faz lembrar 2 versículos. Quando nós questionamos o posicionamento de André Mendonça e Cássio Nunes Marques e o posicionamento dos demais ministros que, embora de esquerda, sempre dão algo a se falar ali. O primeiro versículo é que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Isso é para se pensar. Os filhos da luz deveriam estar mais atentos, mais posicionados, mais entendidos da batalha, mas parece quererem se esconder ou não, deixa ele lutar, deixa ele ver até onde, não vamos nos envolver, não. Esse é um posicionamento de covardes. E outro também que me faz lembrar agora, diante da falta de posicionamento deles num momento tão decisivo da nação, onde o povo está gemendo, sofrendo, os conservadores estão sofrendo tantas perseguições. Outro versículo que me lembra é que se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Uau. Se nesse momento os filhos da luz não se manifestam ou se mostram fracos diante da angústia, diante da tribulação, com certeza a força é menor do que nós podemos imaginar. Pense nisso, meu querido, porque a Bíblia sempre vai nos ensinar. Assim como Deus disse para Josué, né? O povo havia perdido o seu grande líder Moisés havia morrido, e Deus se apresenta para Josué, ou seja, para a nova geração, para aquele que estava sendo forjado, para aquele que estava sendo discipulado, para aquele que sempre estava observando, né, o seu líder no fronte da batalha. E agora? Não tem mais Moisés morreu, né? E o que nós vamos fazer agora? E Deus olha para Josué e diz para ele: meu filho, seja forte e corajoso. Seja muito corajoso, porque o que você vai enfrentar daqui para frente não será fácil. Mas se você me obedecer, se você cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos, eu estarei contigo. A batalha, gente, ela sempre será para o bem comum, para um bem comum, um bem do povo. O próprio Deus lidera um homem que lidera um povo para o bem do povo. Por isso, eu quero pedir para você, ore pelo Brasil. Tá vendo essa camiseta bonita aqui, né? Ore pelo Brasil, tá? Esse slogan não pode ser apenas bonito de ler, mas ele tem que ser extremamente poderoso no agir e no ser. Alguém que ore pela nação. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essa terra. Obrigado por sua participação. Obrigado, pastora Juliana. Obrigada, Deus abençoe você e até breve.